Oi, eu sou a Flávia e hoje vamos falar sobre a arte da guerra de Sun Tzu aplicada à escrita criativa. Sun Tzu foi um comandante chinês que, ao longo da vida, acumulou inúmeras vitórias graças à sua astúcia aguçada, disciplina e descomunal poder de liderança. Contemporâneo de Confúcio, viveu numa época em que a filosofia era munição poderosa para a arte das estratégias e táticas militares. Na China de 2.500 anos atrás, conflitos armados funcionavam como rituais genuínos e envolviam convenções impensáveis nos dias de hoje. Não se abatiam homens velhos durante a luta, por exemplo. Um governante de bom senso não massacrava cidades inteiras e as ordens de um comandante, em larga medida, eram baseadas em presságios de adivinhos que ficavam no próprio campo de batalha. Entre magos e filósofos, muitos reis ficavam com a segunda opção e colocavam pensadores à frente de seus exércitos. Sun Tzu, o mestre Sun, era o mais famoso deles. Apenas por isso, ele já teria passado para a história como um grande filósofo estrategista. Mas ele fez mais. Escreveu A Arte da Guerra, uma coleção de pensamentos decorrentes de suas experiências em situação de combate. Podemos facilmente compreender que qualquer guerra depende inevitavelmente de estratégias, planejamentos, cálculos de riscos, uso inteligente de recursos, confrontos diretos ou indiretos com forças contrárias, assim como quase tudo de importante que se pretenda realizar na vida. Por isso, os escritos de Sun Tzu, hoje em dia, possuem uma aplicabilidade tão ampla que chegam a ser utilizados como base para o desenvolvimento de programas de treinamento esportivo, análise de modelos empresariais e até mesmo reflexões sobre relacionamentos. A lista de supostos leitores célebres é extensa. Vai de Napoleão Bonaparte a Luiz Felipe Scolari. Dizem que Hitler o leu, assim como Lula e Mao Tse-tung. Mas garantimos que Sun Tzu tem leitores legais também. Mas o que tudo isso tem a ver com a nobre tarefa de escrever histórias? Como alguém brilhante já disse no passado, estamos no campo da história como no campo da linguagem ou do ser. E se o próprio general chinês considera a guerra uma arte, vejamos se é possível então uma inversão de seu conceito. Imaginemos um escritor como um general de seus próprios personagens, atuando no campo de batalha, que é o terreno vasto e incerto da imaginação, sob alguns dos princípios de Sun Tzu. Leva seu próprio material de guerra, mas também procura suprimentos no inimigo. Desta forma, o exército come o suficiente para atender às suas necessidades. As referências são as maiores aliadas da inspiração. Uma boa pesquisa em material ficcional ou não pode enriquecer surpreendentemente a primeira ideia. O escritor nunca deve ter escrúpulos em, consciente ou inconscientemente, procurar suprimentos no inimigo, obviamente respeitando os limites que o impedem de cometer o terrível crime do plágio. Mais à frente, prometemos um vídeo falando mais profundamente sobre pesquisa de referências. Toda a guerra está baseada no engano. Essa é, provavelmente, a afirmação mais conhecida de Sun Tzu e a mais imprescindível delas. Parafraseando-a, podemos dizer que toda obra narrativa consiste em estabelecer perguntas e, então, tentar respondê-las do modo mais criativo, surpreendente e interessante possível. O engano em uma história pode ser entendido como o conflito, aquele ou aquilo que acaba se opondo às vontades e objetivos do protagonista, que quase nunca sabe exatamente o que está acontecendo. Ou seja, quando possuímos condições para atacar, devemos parecer inativos. Quando estamos perto, devemos dar a impressão de que estamos longe. Quando longe, precisamos fingir que estamos próximos.
Ainda desenvolvendo o raciocínio, uma vez criado o conflito, o autor começa o exercício de enganar o leitor da melhor maneira possível. Nada deveria ser entregue facilmente, arranjado em cima de clichês ou passagens inverossímeis de tal forma que destoe do universo onde se passa a trama. O segredo aqui está em deixar o leitor sempre um passo atrás, quebrando expectativas, fornecendo informações que só irão fazer sentido mais adiante. É claro que se deve ter em mente que, às vezes, a concretização de algo já antecipado pelo leitor é desejável, mas o abuso desse recurso em uma história corre o risco de gerar desinteresse. Há muitos outros princípios da arte da guerra que podemos associar com o ofício de contar histórias. Por isso, aguardem para breve um novo vídeo sobre o assunto.